Senhoras e senhores, bem-vindos ao Encapsulados. Eu sou o Charles Mota, professor de Educação Física, e hoje eu estou acompanhado de duas nutricionistas. A nutricionista que entroniza todos os heróis dos nossos tempos, são jogadores de futebol, Cecília Martins. Olá. E eu estou com a carioca da Tijuca, Ludmila Andrade, que acaba de colaborar com a construção da identidade de uma das marcas mais emblemáticas hoje em dia do Rio de Janeiro, que é as Casas Pedro. Que responsa. Responsa muito grande. Obrigado pela oportunidade de estar a gente interagindo aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos trocar uma ideia muito voltada para esse ponto de virada da sua empresa, da empresa que você representa, que é essa perspectiva da nutrição comercial, né? O que seria isso? Porque as Casas Pedro estão tudo quanto é lugar hoje em dia, né? Que eu acho isso muito relevante, muito significativo, né? Ter essa disponibilidade, essa conveniência de ter aquele conjunto de excelências que a empresa da qual você representa disponibiliza para as pessoas. Bom, né? objetivo alcançar. Não, eu adoro o atendimento das meninas. Cara, é muito honesto. Dos meninos também, tá, dos meninos também, né? Não fiquei com ciúme. Assim, elas constroem uma abordagem muito conectada à minha demanda real, né? Não tentam me empurrar nada que eu não esteja afim, e sempre vai num conjunto de falas e de comportamentos ali que me fazem querer ficar mais tempo ali dentro. Eu não sei se isso é proposital ou não, mas independente da unidade que eu faça a compra, isso rola, isso acontece. Você sente confiável de estar comprando ali, né? Tenha certeza que está saindo... Eu não sei se isso é proposital. Não, com certeza, né? A gente tem uma série de treinamentos e siglas, assim, toda a liderança gosta muito de nomes que pegam, assim, que sejam bem particular nosso. Então, sempre tem os treinamentos, um nomezinho, uma sigla, alguma coisa para ser bem único, bem Casas Pedro mesmo. Mas eu acho que as pessoas da Casas Pedro têm também essa essência, sabe? Eu acho que a gente dá essa abertura, a gente não engessa. Então, por mais que a gente oriente, que a gente está sempre tentando focar em atendimento, em melhorar esse atendimento, a gente deixa eles à vontade para ter um atendimento humanizado. Então, claro que a gente escuta críticas, é claro que a gente, né, tem NPS que a gente fica triste de ler, que a gente vai tentar atuar e melhorar. Tem o quê? NQ? NPS, né, aquela pesquisa de satisfação para você tentar identificar algum ponto ali de desacordo. E isso é óbvio, isso eu acho que qualquer um que trabalha com atendimento ao público, né, ainda mais que são deveria lojas fazer, físicas, né? Deveria fazer. Então, hoje a gente tem muito essa estrutura, essa preocupação por trás, né? Acho que tem muita equipe por trás, que acho que as pessoas nem imaginam. Quem conhece o escritório fica assim, caramba, o tamanho do escritório, o número de pessoas ali trabalhando. Mas eu acho que é isso. Eu já escutei de muitos clientes falando que o tratamento, como você falou, humanizado, caloroso, não é aquela coisa fria, mecânica, né? Então, tem muitos lugares que são referência em atendimento, mas que é tão mecânico que às vezes a pessoa fica naquele robozinho ali. E acho que a gente não é. Então, por isso que acaba sendo mais individualizado, mais personalizado, digamos assim. Por exemplo, eu compro muito aquela azeitona de vocês, a temperada, né? Aí a menina pergunta, mas o senhor gosta de pimenta mesmo? Ou seja, rola uma preocupação. Se o senhor não gosta de pimenta, leva o outro. Então, essa abordagem eu acho extremamente conectada ao outro. Então, esse comportamento empático... Eu não sei, se estão me iludindo, continue, tá dando certo, tá? Responder a pesquisa de satisfação. Eu respondo. Mas se estão me iludindo, continue que tá dando certo. Então, é que eu acho muito legal. Eu acho tem que ser. O comportamento de vocês. E a galera vira amigo dos atendentes, né? Então, eu quero ser atendida. Às vezes eu tô na loja, tô tentando dar uma ajuda, tá um movimento grande, a senhora já foi atendida? Não, eu tô esperando a fulana, que eu quero ser atendida por ela. Aí eu vou adiantando pra ela, eu não vou pegar a venda dela, não. Eu tô aqui só pra ajudar. Aí a pessoa fala, então tá bom, então eu aceito. Então até o cliente é fiel ao atendente, né? Isso é bom. E cada vez mais tentar tornar, como qualquer comércio, né, que trabalha com compra e venda, tentar tornar esse atendente um vendedor, né? Atender o cliente com qualidade para trazer algo diferenciado ali no salão de venda, mas também oferecer outras opções, né? Porque a nossa loja
Não sei se vocês já foram. Você já falou que já foi, Cecília? Já. Haja castanha de caju, que eu compro lá. Misericórdia. Adoro. Eu também, gasto meu salário todo lá, já fica ali mesmo. E ela tem uma variedade muito grande de produtos, né? Sim. Então, acho que hoje, até que você tinha perguntado a nutrição comercial, Isso. é muito voltado para um nicho específico ali de produtos mais voltados para suplementação, para superalimentos energéticos, alimentos funcionais, mas a gente não é uma casa de produtos naturais, né, que a gente chama de canal verde. Então, tem muitos concorrentes, muitos similares, que têm produtos que a gente trabalha, mas eles têm um rótulo. Eu sou do canal verde, eu vendo produtos naturais. A gente vende produtos naturais com uma pegada de saudabilidade, mas a gente faz questão de dizer que nós estamos sem rótulos, né? A gente até tem uma frase que fica até estampada na camisa dos supervisores, dos atendentes, e que é sem rótulos e sempre de braços abertos. Então, a gente tem produtos naturais, tem bebida alcoólica, tem bacalhau, tem castanha, tem de tudo. Tem doceria. Então, tem vários produtos. Fácil de deixar o dinheiro todo lá. Exatamente. Já compra tudo. Então, assim, não tem. É até difícil você identificar, né, o que as empresas chamam, ou até marketing chama de persona. Né, a gente tem um público majoritário, né? Mas são mulheres, em uma meia-idade ali. Mas Meia-idade? Tô lá. Vai tudo bem. Eu já também, tô chegando. Tô fingindo que não. Aqui. É melhor. Mas, bom, Ninguém precisa Não vou saber. falar nada disso, não. Você é menina. Mas, por exemplo... Me chamou de velha, você viu? Não chamei. Você que disse. Você que disse. A expectativa de vida aumentou muito, né? Obrigada. Então, a gente... Não, é verdade. Então, ainda tem. a gente está num momento de transição até entender o que seria a meia-idade. Então, na Os verdade... 40 são os novos 30 e assim vai. Eu acho que a gente está num momento de transição e o que a gente vai fazer com esse momento de transição que eu acho que vai ser o ponto sine qua non dessa história toda. E a gente tá aqui para isso, né? Nutrição. Com certeza. Eu acho que eu não sei se eu estou ajudar. bem ou mal acompanhado, 2 nutricionistas, mas bom. Ele vai sair daqui com outra mente. Com certeza. Aposto. Então, o que acontece? Voltando a esse assunto da nutrição comercial. Imagina só, uma estudante de nutrição começa a se interessar por esse tema. Tá, como é que você explicaria para essa estudante de nutrição e por que ela deve se dedicar a esse ramo da nutrição? Olha, a Que pergunta... é aquele momento no meio da faculdade tu pensa assim, cara, vou me formar, vou viver O que disso eu aqui. vou fazer? Me formei, e agora? E agora? Estou desempregado. Não tem, assim, um gabarito essa pergunta, não tem uma resposta, assim, formada, porque é mais um conceito. E eu diria que, assim, para um estudante de nutrição hoje, a primeira coisa é se abrir para o mercado, entender o que é o mercado. Tá. Como está o comércio, o varejo, quais são as tendências, né, que a gente chama tendências de mercado. Por quê? Porque hoje, dentro da faculdade, Cecília sabe, a área dela também puxa um pouco para esse gancho, mas assim, a gente acaba tendo 2 visões do nutricionista. O nutricionista ele pode atuar você mesmo, né? O que você pensa do nutricionista? Ou dentro de um restaurante, ou dentro de um hospital ou uma clínica. Muito associado a isso. Né? Ou atendimento no... Do plano de saúde. Isso, Você tem que ir no lá cuidar da sua consultório. saúde do... Cardiologista mandou. Você vai Mandou. pensar nutricionista no consultório, ou indicação de um médico, né? Um trabalho ali multidisciplinar com médicos e tudo mais, dentro de um hospital também, vocês sabem que tem, e restaurante, ponto. Isso é o que a gente vê basicamente em toda a nossa vida acadêmica, né? Então, a maioria das matérias que a gente tem na faculdade são voltadas para isso. Os estágios obrigatórios que a gente tem são voltados para isso. Né? Lá, eu sou formada pela Unirio. A Unirio são 4 estágios obrigatórios. Aí 2 são desses que eu falei, e aí tem um social, porque acho que sempre tem um social, então que a gente vai fazer como se fosse um ambulatório, mas não deixa de ser clínico também, porque é um atendimento, né? A gente geralmente faz imposto de saúde, etc. A Casas Pedro, vou depois explicar por quê, mas algumas universidades entendem um pouco como social também, tá? Apesar de muitos considerarem como um estágio não obrigatório ainda. E às vezes, a Unirio tem uma divisão entre qualidade e produção, mas, né, e produção é, te explicando, produção é você planejar cardápio, planejar alimentação para uma unidade grande. Pode ser um restaurante, uma cozinha industrial, entendeu? Sim. Não. Então, isso é o que a gente tinha na faculdade, beleza. Nada de nutrição comercial. Então, o que seria, que diabos é isso?
Então, até assim, quando eu dou algumas palestras em universidades, a gente comenta muito que no CFN, as pesquisas que eles fazem com os quase 200 mil nutricionistas que tem hoje no Brasil, Gente pra caramba. menos de 2% atuam nessa área. Então, esse eu acho que seria um argumento que eu diria para esse estudante, respondendo a sua pergunta. É um Por que oceano que você azul a explorar deve? aí. Eu amo essa frase. Assim, Tá crescendo. eu li o livro até, inclusive, do conceito, e eu acho que, assim, é isso. A nutrição comercial é um oceano azul, que até eu, que tenho experiência com isso, né, pela minha vivência na Casas Pedro, acho que ainda tem muita coisa para explorar. Me mudei recentemente para São Paulo agora, então tô tentando abrir minha cabeça, de São Paulo, né? Quero ver se São Paulo... Eu tô um mês só, mas eu quero que São Paulo entregue tudo que prometem pra gente. Fala, não, tudo tá em São Paulo, São Paulo... Os cariocas vão dominar aquilo lá. Porque é realmente lá, eu acho que por não ter praia, as pessoas falam muito de trabalho, né? Sim. Então você senta numa mesa, nem que seja pra tomar um negócio, um biricuti, comer alguma coisa, jantar, vai terminar em trabalho, né? E isso é bom, né? Então a gente tem que... Faz parte da identidade deles, né? E aí eu já comecei a perceber assim, poxa, tem possibilidade da nutrição comercial atuar em diversas frentes aqui. Então, acho que é isso. Acho que hoje, quem é nutricionista sabe. Eu sigo muito nutricionista, acho que Cecília também, né? Então, não sei vocês, porque às vezes quem não é nutricionista, quem não é da área, segue um, dois... O que acha que vai se consultar e o que se consultou. Exatamente. Um que é influenciador, talvez você ainda não consiga pagar. Receitas, alguma coisa assim. E o outro que bom. você se consulta. Então você segue poucos nutricionistas. A gente não, a gente está saturado de ver nutricionista em rede social. Então quem acaba de se formar se sente impotente e pensa assim, caramba, Perdido. tem tanta gente boa, tem tanta gente que já faz isso, eu vou ser mais do mesmo. O mercado está saturado, a gente escuta muito essa frase entre, né, nossa comunidade de nutrição. Então, a nutrição comercial é uma forma de você explorar isso e uma forma que a gente consegue usar outras matérias da nossa graduação e até possíveis pós-graduações, né, que você consegue explorar mais. Exemplo, tecnologia dos alimentos. Legal. É uma matéria que você faz na faculdade sem nem saber direito por quê. Aí você sabe lá, pouca coisa você acha interessante, você tá com foco nas outras, é uma matéria... Aí tem gente que considera fácil, sei que tá lá focada nas mais difíceis, não sei, que tá focada em microbiologia, que na prática você não vai usar... Mentira, a galera da qualidade vai usar assim. Mas assim, e aí você fala, caramba, a nutricionista poderia estar atuando em várias frentes, em vários ambientes diferentes, como indústria, empresas como a Casas Pedro, né? Comércios, a rede toda de varejo. E a gente perde lugar, às vezes, ou para outros profissionais, né? Engenheiro de alimentos já atua mais nessa área. P&D, né? Que é pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Então, cara, eu acho que toda equipe de P&D, primeiro que sozinho é difícil o P&D agir sozinho, né? Sempre tem que ter alguém junto ali, compras e tudo mais, outras habilidades ali que às vezes um profissional só não vai ter. Mas o nutricionista deveria ser consultado para desenvolvimento de algum produto, né, de alimento, de algum alimento. Então, ele deveria ser uma das primeiras coisas que você deveria pensar. Caramba, eu quero criar um produto, um alimento, né, um produto alimento. Seja uma barrinha de proteína, um shake, um sachê de colágeno. Cara, por que eu penso em farmacêutico, engenheiro de alimentos e não lembro do nutricionista? Porque o nutricionista não se coloca nesse papel. É um vazio de poder que ele não está dominando. Tá crescendo. Quando eu falei que ia fazer faculdade de nutrição, aí falaram assim pra mim, o pessoal da minha família, que é tudo da parte de direito, tá? Todo mundo fez direito, só eu que fiz nutrição. Se ela morrer de fome, eu falei, tá bom, me deixa morrer de fome, mas eu não vou fazer direito, todo mundo fez direito, quero ser diferente. E tá crescendo muito. Tá. Cada vez cresce mais e mais. E a gente tá tomando o nosso espaço. E a sua área também, né? É uma área que as pessoas tinham medo, né? Todo mundo que termina, que se forma, fala assim, opa, não vou atender atleta, porque eu não aprendi. Medo. Corre fora. Ainda mais no caso dela, que é futebol, um ambiente muito masculinizado. Sim, é mais difícil ainda. Você já, foi sua primeira atuação, você já entrou na parte esportiva? Parte esportiva. Aí fez especialização, né? Fiz, tem que fazer pós, né? Tem que se especializar, tem que continuar estudando, fazendo curso. E é uma tendência, assim, a tendência nas Casas Pedro, esse comportamento de ter a figura do nutricionista dedicada a esse tipo de demanda. Esse fenômeno também vai acontecer em outros ambientes? Olha, eu percebo um pouco mais esse movimento, até conversando muito com alguns fornecedores nossos. Legal. Que já existe esse movimento, mas ainda acho que é algo pouco explorado. Como eu tento estudar sobre o assunto, né? Quem quiser saber um pouco mais de tendência de mercado,
Arrasta pra cima, não, tô brincando. Mas eu até tô tentando colocar mais rede social. Minha rede social é fraquíssima, porque né, eu acabei tô na Casas Pedro, não sei se eu falei, mas eu tô lá há 13 anos. Então, eu fiz todo um plano de carreira lá, foi meu primeiro estágio. Legal. Então, continuei lá fazendo todos os estágios, sempre fui o Julius aí com 2 empregos. Eu sempre trabalhei em várias frentes, mas lá sempre foi o meu plano de carreira, né, meu crescimento profissional. Seu ethos está muito conectado a ele. Total. Né? O que eu aprendi lá, eu tenho 2 pós-graduações, né, tenho a graduação, mas o que eu aprendi lá, somar os 3 não dá o que eu aprendi lá, na prática. Né? A prática é tudo. E aí lá a gente criou a nutrição comercial muito recente, né? Então foi 2018 que a gente começou a ter uma urgência, a gente começou a perceber uma urgência dos clientes com essa demanda. Dá um exemplo concreto pra gente, assim, bem conectado ao dia a dia mesmo. Quando eu entrei já tinha, tá? Então só que era uma nutri e eu uma estagiária, né? Então eu lembro que a Ana Paula foi me treinar, ela já falou, olha, aqui é legal você saber um pouquinho o benefício dos produtos, porque para orientar os clientes. Legal. Então, para que serve, a quantidade que usa. Né? Na época, estava na moda ração humana. A gente não podia vender ração humana, é proibido, mas o que as pessoas fazem? Elas compram 50 gramas de cada ingrediente e elas fazem ração humana. Né? Agora está na moda também um outro aí, né? Que você compra 50 gramas de cada. Eu esqueci o nome. O que eles chamam? Mix energético? Não sei. Eles chamam de um mix aí que junta... Blend proteico. Mas não é de proteína. Eu esqueci, deu branco agora no nome, depois eu vou lembrar. E aí pra que serve, sabe? Não lembro. É pra dar saciedade, auxiliar no processo de emagrecimento, diminuir a absorção de gordura, que é rico em fibras, né? Ah, sim. E aí é isso. Foi um TikTok, ficou famoso no TikTok, e agora todo mundo tá indo nas lojas comprar 50 gramas. E a gente tem tudo isso, né? Essa parte de... O granel é o forte do Casas Pedro, é o core. Sim. Então, é o maior diferencial. E aí a pessoa sabe que pode comprar a quantidade que ela quiser, uma variedade enorme de produtos que você não acha no mercado. E a gente já tinha, já sofria essas consequências de... Não sei se eu posso falar aqui, mas pode. Globo Repórter, né? Uhum. Antigamente era Globo Repórter, hoje virou o TikTok. Assim, saía no Globo Repórter na sexta-feira, né? Todo mundo imitava. Segunda-feira, todas as lojas pipocando. Quero tal produto, quero tal produto. Aí a gente aí via, saiu no Globo Repórter. Aí agora é muito assim, viralizou, né? Um vídeo, um nutri. O bom que a loja de vocês, o diferencial de ter um profissional, mesmo sendo estagiário, mas ela já estuda, né, para orientar. Exatamente. Aí ela já também auxilia o excesso também faz mal. Exato. E não, a gente já tinha essa demanda, mas só tinha era eu. E aí eu na época era só eu e a Ana Paula, a gente era da parte de qualidade. Então esse trabalho que você está falando hoje, né, de orientação, a gente começou, a demanda começou a aumentar. Então você vê, por que ela, até a Cília comentou, está aumentando o ramo da nutrição? A busca por alimentação saudável pós-pandemia, então... Pós-pandemia. As pessoas começaram a entender, se preocupar mais com imunidade, entender que alguns suplementos, alguns alimentos vão trazer benefícios, vão potencializar ou fortalecer a sua imunidade. Então, as pessoas começaram a se preocupar mais com saúde, né? A olhar mais para isso. E aí a gente começou, na verdade, antes até da pandemia, né, 2018 para 2019, aumentou muito essa procura por informações que, às vezes, a nutrição da qualidade na Casa Pedro, que é o que é obrigatório, né, quando você trabalha com alimento, é ter o setor ali que faz a parte de boas práticas, de manipulação, treinamento e a vigilância sanitária, né, que atende todas as demandas de legislação e etc. Não ia dar conta de fazer as duas coisas. A gente começou a pensar nesse que a gente chamava no início de projeto. Legal. E hoje virou uma das maiores áreas da empresa. Então, assim, a empresa investe, porque não é obrigatório ter nutricionista comercial, mas investe olhando outros mercados. Então, quando a gente fez a pesquisa, a gente não olhou só mercado de alimentação. A gente olhou marcas referências no mundo todo, tipo Nike, Apple. E a gente começou a ver, sei lá, e coisas menores, assim, exemplo, franquia de bolo, que começou a se espalhar. Franquia de barbershop, que começou a se espalhar. O que essas... Assim, quando você olha diferencial, sei lá, Uber e táxi... Né, o que o Uber chegou trazendo que o táxi não tinha, que dominava o mercado. Né? Então, o táxi estava com a barreira de entrada para novos concorrentes muito baixa. Porque o Uber chegou em 4 anos nos Estados Unidos, ele virou de cabeça para baixo a fatia de mercado de transporte. Assim. Por quê? Porque o táxi não estava preocupado com nada. Eles dominavam, eles pegavam a corrida que eles queriam, eles, né, tratavam do jeito que eles queriam o cliente. E o Uber chegou dando a balinha. Um ambiente muito favorável para construir o Uber. Não tinha competição, né? Não tinha competição. Então a gente começou a perceber e começou a se alertar nisso. Falar, opa, nós dominamos também granel no Rio de Janeiro.
Brasil, né, até também somos referência, apesar da gente hoje só estar concentrado no estado do Rio de Janeiro, são 65 lojas, né? E aí a gente falou, caramba, a gente não pode dar mole. Aí começou a observar, Nike, Apple, são lojas que trabalham com o quê? Que a gente começou a perceber, barbershop também, experiência. Elas não, às vezes não é nem preço, porque uma barbearia tradicional, por exemplo, é muito mais barata que uma barbershop. Por que a pessoa deixa de comprar? O Uber chegou com preço atrativo. Mas e uma barbershop, por exemplo, que não tem um preço atrativo? Qual é o diferencial deles? Não, e falando em saúde, porque a alimentação é saúde, né? Independente de você estar ali comprando, então ela vai se sentir confiável, tendo uma pessoa que pelo menos estuda um pouco do assunto, ou então entende, Exatamente. né? Ela sabe o que ela está falando. E se ela não souber, ela vai buscar. Por exemplo, vai ter um nutricionista na loja, então ela vai buscar e a pessoa já se sente confiável, né? Em tese... E tem gente que não tem condição, até. Pra A ir gente tem umas regiões, a gente tem lojas em regiões muito menos favorecida que outras, e que a gente sabe que o público, a gente atende pessoas que a gente fica feliz da vida, que é um dos maiores, a gente tenta mostrar para o estagiário muito isso, né? O propósito daquilo ali que você está fazendo. Todo profissional de saúde tem um propósito no trabalho um pouco diferente da maioria das pessoas. A gente quer ganhar dinheiro, todo mundo quer, né? Mas a gente tem um propósito também além, que é a gente entender que a gente está lidando com a saúde da pessoa. Então a gente tem uma preocupação maior, a gente tem que ter uma ética maior, né? O código de ética nosso tem que ser repetido todas as vezes, do médico, porque é muito mais grave, né, do que você... Você não vai deixar a pessoa... Nem Você tá vendo que ela tá comprando aquilo ali. Verdade, Um administrador, não é desvalorizando nenhuma profissão, é claro que não, né, a gente precisa de todos, mas assim, um administrador, um engenheiro, um advogado, ele não tá lidando diretamente com a saúde, com a vida da pessoa ali, a gente tá. Então, quando a gente recebe um retorno de um cliente que fala assim, meu amor, obrigado por você me dar essa orientação, eu não ia, sei lá, ao banheiro tantos dias, ou eu tinha minha glicose estava altíssima e nada resolvia, muito obrigada por você ter me dado uma orientação. Ele só volta lá só para te agradecer. Ludmila, muito bom. Se a Casas Pedro tá me iludindo, continue, que eu adorei esse final, foi maravilhoso, aí já era, aí não... Vou ter que não tô iludindo, não, é isso. É o dia a dia que a gente vê muito. E a gente se é mentira, não me conte a verdade. Eu tô achando ótimo. Não, nem tem como. Lá eu vivo isso tudo. Não teria como formular essa mentira, né? São 150 estagiários pra me desmentir. Gente, é pra caramba. Não dá. Uma hora alguém ia vazar. Esse grupo do WhatsApp ia dar problema uma hora. Não tem como. Eles mesmos colocam no grupo, né? Eles ficam felizes da vida, eles compartilham. Eu falo, compartilha que eu quero ver. E eles compartilham os casos de sucesso, assim, de clientes que vão retornar para eles, e para eles é a maior felicidade, não, né? Olha só, 150 estagiários. 150 estagiários? 150 estagiários. Somando as duas áreas, qualidade e comercial. Sim, é metade comercial. Você vê como a nutrição está crescendo e isso estimula ele não parar de estudar. Né? Quando você vê o retorno, é muito bom. E lá a gente preza muito por aprendizado contínuo, que a gente chama, é um valor nosso. Então a gente faz treinamento 2 vezes por mês, né? Sempre tem parceiros nossos, a Umix foi uma das pioneiras aí de parceria com a gente, até nesse ramo de suplementação, porque antes de existir a nutrição comercial, né, da gente fazer toda essa análise de mercado, decidir fazer esse teste em uma loja, expandiu para 5, para 10, até tem todas, foi muito cauteloso. Por quê? Porque a gente tinha um trauma. A gente tentou colocar suplementos antes de existir a nutrição comercial, foi uma pessoa especializada nisso, já trabalhava com isso em site, botou várias marcas, vários produtos e foi um fracasso. Então a empresa tinha medo de colocar e falou, opa, eu não quero aquela perda, eu não quero aquele prejuízo de novo, não. E aí a gente ficava, cara, eu também não. E agora? Uma área que eu nem sabia que existia, nem sabia que o nutricionista podia atuar. Então, tiveram participações, claro, de pessoas especiais, né? Eu gosto de dar os créditos aí. O Francis foi um Nutri que inspirou muito a gente nisso, né? Ele já fazia um trabalho diferenciado desse comercial e ele ensinou muitas coisas pra gente também. E aí a gente junto, com mais organização, com mais estruturando, né? Porque não dá pra você replicar quando você atua numa loja, tem que replicar para todas, pra rede. Então, a responsabilidade é maior. Cara, eu acho que dá para fazer um programa só sobre esses 150 estagiários. Dá. A gente pode pensar... Dá pra fazer um reality show. Esse grupo do WhatsApp deve ser muito legal. E a minha mãe pergunta por que eu não quero ter filho. Porque já tem 150. Você é casado, vai ter filho. Cara, então, vamos construir um outro encontro. Vamos pensar numa outra data para falar sobre esses 150 estagiários, que é gente pra caramba. E com certeza a dúvida desses 150 deve ser dúvida de um monte de outros. Sim.
que eu acho que dá um outro bate-papo bem interessante, Com bem certeza. bacana. Então eu quero te agradecer, o papo foi muito bom. Desculpa, eu falo muito, tá, gente? Nada, que isso. Foi ótimo. A identidade da empresa está muito conectada ao Rio de Janeiro, pelo menos se não é, como eu falei no começo. Se não é, continue me iludindo que está funcionando muito bem. Tá ótimo. E para mim isso é muito importante. Acabo desencadeando um processo de ancoragem emocional que acaba me fazendo repetir a visita à empresa de vocês. Te dá um cupom Então, de desconto. já tô garantindo a cesta de Natal, cesta de Cecília. Natal. Já tô garantindo o bacalhau. Alô, marketing, vamos providenciar aí uma cesta pra Cecília. Uma Cecília, cesta pro gostou Thiago. do... Senti que você... Adorei. Opa, Entender um pouquinho mais é melhor. né? Então, obrigado pela Nada, oportunidade. A gente vai botar as tuas redes sociais aqui. Por favor, gente, ajuda a Nutri que tenta, né? Isso. Você Não responde, né? consegue. Dúvida, tu responde lá, né? Respondo. Não Nem que tem... seja LinkedIn, tu responde, pelo menos. Com né? certeza. Quando for abrir vagas para os novos estudantes. Ai, conto com vocês Porque pra o isso. tempo inteiro a gente recebe mensagem. Então, Não, quero te muita agradecer. raiva. E vamos marcar um outro bate-papo, com certeza. Perfeito, tá? gente. Cecília, dá tchau, Cecília. Tchau. Tchau, gente. Obrigada aí. Indicação de leitura aleatória, Identidade do Bauman. Já que a gente falou de identidade carioca, vale muito a pena. Indicação aleatória. Fiquem bem, se cuidem, grande abraço, tchau.